eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais. E no episódio de hoje do VDcast, você vai conhecer o excelentíssimo senhor, doutor, procurador de direito, Joás Cruz. E aí, Joás, tudo bom, cara? Fala, Vitão, beleza? Ele que pediu pra eu apresentar com toda essa pompa, porque é muito importante do cargo. Fala a verdade aí, Joás, como é que é? É procurador mesmo? É. Mas é advogado também? Também. É empresário também? Também. Então se apresenta pra galera do VDcast, meu amigo. Fala, pessoal, tudo bom? Tenho uma história longa com esse cara aí que me ajudou há muitos anos. Tô aí há cerca de 7 anos que a gente tá junto. E aí passei um tempo aí, um gap um pouco distante e agora tô de volta. Meu foco é na área do direito e também tenho essa veia empreendedora que o Vitor foi um dos caras que fez a diferença para que eu pudesse efetivamente construir, né, galgar espaço, entender esse mercado e expandir. Que massa. A minha origem é o direito também. Eu fiz direito na FRJ, me formei, passei na OAB, e aí a gente tem alguns pontos em comum. Mas ao contrário de você, eu rompi com o direito para empreender. Você encontrou uma forma de empreender dentro do direito. Eu não vejo você como um advogado comum, você tem uma visão que é fora do comum. Tem um monte de gente que é operador da lei, né? Mas você entendeu como usar o direito como um negócio também. Conta um pouquinho de como tem sido a sua jornada nessa área. E esse não é só o seu único negócio, né? É, verdade. Então, o direito, eu entendia que o direito ele é dentro de um país burocrático como o Brasil, eu acho que é uma condição necessária você entender esse universo, até para você se dar bem de alguma forma, ou sobreviver, né, no mundo do empreendedorismo. Sim. E foi assim que eu identifiquei, e aí entendi que o marketing digital ele era uma mola propulsora para que eu pudesse passar minha mensagem, chegar em mais pessoas, mas isso no início eu sempre advoguei, né? E aí identifiquei que no meio digital, uma das formas era possibilitar que bacharéis em direito pudessem passar na OAB, né? Que era uma grande barreira. A média nacional de reprovação no exame de ordem é de 80%. E isso me dava uma angústia muito grande, porque eu me solidarizava, né? Me colocava no lugar daquelas pessoas e disse, pô, eu quero ajudar essa galera. E foi aí que iniciou a jornada aí no digital, e aí que eu te conheci, isso lá em 2015. Meu Deus do céu. 2015 mesmo? Foi. Nossa, então tem 7 anos já, né? Exatamente. Assustador. Que massa. Então conta um pouco, cara, de como se desenvolveu isso, como é que você chegou em mim, o que a gente já construiu junto. Então, lá em 2015, eu já tinha feito alguns concursos, eu tinha passado em alguns, e aí eu fiz um curso de coaching em São Paulo e queria passar essa estratégia, essa metodologia que eu entendi que podia ajudar outras pessoas por meio do coach. E aí fiz junto com o Igor, que é meu sócio até hoje, devo muito a ele, a gente se juntou para fazer um coach para concurso e OAB. Sendo que nessa época, o que aconteceu? O desafio foi que o governo, então o governo federal, decidiu suspender os concursos Por um tempo. Por um tempo. E aí, lei da oferta e da procura, naturalmente as pessoas pararam de se preparar tanto quanto antes. E aí isso me gerou uma interrogação. Disse, pô, eu não quero estar suscetível, né, a esse tipo de coisa. Se o governo parar, eu diminuo a renda. E aí eu disse, pô, eu quero virar a chave para algo que seja independente do governo, atemporal. A OAB, e aí isso, veio a né? OAB. Tem 3 vezes no ano. Agora, na época eram 2, lembra? Eram 2 vezes por ano. Eu lembro porque eu fiz esse troço, eu lembro que quando você entrou na mentoria eram 2 ainda. E aí, eu disse, pô, vamos fazer algo que não dependa disso. E aí a gente virou a chave. Na época, já tinha uma galera... Gesso Aragão já fazia isso para concurso Sim. público. Hoje é meu amigo, a gente faz parte do Mastermind junto. Nossa. E aí eu disse, pô, eu quero fazer a mesma coisa que Gerson, sendo que só para a OAB. Ele fazia para concurso, eu vou tentar de alguma forma me posicionar como o cara da OAB. E foi aí que veio essa virada de chave. E eu pensei, eu quero um curso, vou dar um nome a um curso, aí botei o nome de OAB Nunca Mais, como um trocadilho aí, né, para o cara fazer nunca mais a prova da OAB. Fazer a primeira, para quem vai fazer pela primeira vez, e nunca mais, ou a última, né, para quem já vinha aí de outras tentativas. Mas é importante falar um pouco mais sobre isso. Cara, como o Joás falou, quando a pessoa se forma, o direito, ao contrário de outras profissões, o psicólogo, ele se forma psicólogo, ele é psicólogo. Não é isso? Isso. O jornalista, ele se forma jornalista, ele é jornalista.
No direito, o cara se forma em direito, ele não é advogado. Ele é bacharel em direito. E para ele poder exercer a profissão, ele precisa passar nessa prova. Prova da OAB, né? Prova de classe. Então, se ele passa... Os 5 anos que eu passei na FRJ, se depois disso ele não consegue passar na prova, ele é um mero bacharel. O que isso quer dizer? Entre outras coisas, quer dizer que ele não pode advogar. Entre outras coisas, quer dizer que ele sofre bullying dos coleguinhas. Ele pode passar em alguns concursos, inclusive concursos de 3º grau, porque ele tem 3º grau. Ele é bacharel. Mas ele não pode fazer várias coisas. Entre elas, a mais radical e direta é advogar. Não pode advogar, certo? Isso. E, cara, isso destrói sonhos. Porque o cara entrou lá porque o pai dele é advogado e o avô dele é advogado e é a vez dele. Ou então, nem o avô, nem o pai, ele é o primeiro advogado da família, o primeiro cara que pôde estudar, o cara que teve acesso ao ensino. E ele não consegue passar numa prova, cara. Na verdade, 2 provas, né? Tem uma primeira prova que é objetiva, ele tem que acertar 50% da prova ou mais, e aí ele fica qualificado. Aí ele escolhe uma área dentro do direito, e aí ele faz uma prova que é discursiva e que inclusive tem uma prova prática, tem uma peça processual que ele tem que preencher. Eu sei porque eu passei por esse troço e eu passei na OAB, entendeu? Só que ele falou que 80% das pessoas não passam de primeira, é isso? Isso. Então 80% das pessoas não passam de primeira, só 20% das pessoas passam. Então, a conversa, e eu lembro disso, o FRJ é uma excelente faculdade. Lá a galera passa de primeira, de segunda. Mas, cara, tem várias faculdades, acho que isso acontece mais em faculdades particulares, inclusive, porque eu digo isso porque as faculdades públicas elas já têm uma barra muito alta, porque para passar pelo vestibular, o cara é bom de fazer prova, pelo menos, né? Não quer dizer necessariamente que seja inteligente, né? Mas eu conheço pessoas que fizeram 3 provas da OAB para passar. Eu conheço gente que fizeram 4. Eu conheço pessoas que fizeram 5. Você já deve ter tido casos até mais extremos mais do de que 10. esse. Mais de 10. Então, esse nome, OAB Nunca Mais, pode ser estranho para quem tá ouvindo, mas para quem tá no meio, faz muito sentido. Porque o cara faz 1, 2, 3, ele desiste às vezes. Cara, tem gente que toma até medidas desesperadas, né? Então, é uma coisa que mexe muito com a identidade da pessoa, né? O cara fez aquilo para ser advogado, ele não consegue ser por causa de uma prova. E às vezes a pessoa é boa, ela não sabe fazer prova. Isso. Às vezes a pessoa é boa e fica nervosa, é uma questão emocional. Então, você dominou a parte técnica da coisa, a parte do coaching, para libertar esse cara. E então esse nome, eu só quero explicar pra galera que tá ouvindo, porque o nome OAB Nunca Mais é muito bom, mas ele não parece bom para quem é fora do mercado. Faz sentido isso? Faz. Então tá. E muita gente chega pelo nome também, que é esse apelo do nome. Pô, é a minha última cartada. Isso. O perfil de pessoas que vinham pro curso era de pessoas que já tinham feito outras tentativas, a média. E aí, lá nessa época, eu queria fazer o que Gerson fazia na área de OAB, e de uma forma escalável, porque o coaching que eu fazia para concurso de OAB era no Skype, 1 a 1. E chegou um momento que... Não é escalável, né? Tem um travou teto ali. E eu disse, pô, o que esse cara tá fazendo? Eu posso fazer também. Como é que ele tá fazendo? Aí consegui identificar que ele tinha feito fórmula. Se eu quero fazer esse fórmula também. Fui atrás, entrei lá no site, eu vou comprar essa parada. E quando eu entrei, pra minha frustração, tava lá, inscrições encerradas, só na Carrinho próxima. fechado. Carrinho fechado. Eu disse, quem é esse cara? Eu quero comprar. Eu quero comprar, ele não quer vender. Quem ele pensa que é pra poder fechar as inscrições? Isso aí. E aí esperei, aí apareceu uma oportunidade, teve uma palestra do Lobo de Wall Street e Érico Rocha... Em São Paulo, né? Essa foi em Recife. Foi em Recife. Eu acho que teve em várias cidades, né? Sim, eu fui em São Paulo. E aí, Érico foi um dos palestrantes. E eu falei para Igor, né? Meu sócio, disse, Igor, eu acho que esse cara vai palestrar e vai fazer oferta. E se ele fizer oferta, eu não sabia nem quanto era. Se independente do preço que for, a gente faz. A gente passa o cartão, parcela, se vira. Ele, beleza. E aí a gente foi para lá, e ficou lá numa parte superior, assim, no primeiro andar. E ele falou lá, né? Fez a apresentação e no final fez o pitch. E nesse pitch ele falou, olha, as primeiras 20 pessoas que se inscreverem aqui vão ter a oportunidade de ter uma consultoria de 1 hora comigo. E aí, meu amigo, salve-se quem puder, foi correria. Eu corri para um lado, o Igor para o outro, a gente se encontra lá embaixo, saiu correndo, foi para o negócio lá do cartão. E aí passou o cartão, só que você não sabe, né? Se você foi um dos 20. Sim. E aí ficou essa dúvida aí até certo momento, mas foi confirmado que a gente tinha sido um daqueles... Conseguiu. Eu lembro dessa história. Aí, quando foi mais ou menos aí no final de 2015, aí foi que eu te mandei uma mensagem. Pô, eu quero entrar nessa mentoria, porque eu entendi assim, ó, Igor, o pulo do gato aqui nesse negócio é a gente já evitar erros que essa galera cometeu
entender com quem já fez, com quem já tem resultado, como tudo na vida, que eu já tinha essa visão do coach, do concurso. Total. Se eu quero passar para qualquer coisa, eu quero ir atrás de gente que tem resultado naquilo. Então, assim, ó, eu acho que desses aqui que eu tinha visto, né, dessa galera aqui, esse cara aqui vai poder ajudar a gente, que era você. Aí, beleza, mandei mensagem, tu respondeu, eu até, o cara respondeu mesmo, né, pô, um negócio... Existe, né? Existe, né? Até então eu tava meio reticente, né, tal, mas beleza. E aí entrei na mentoria, quando foi em janeiro... Até então a gente só tinha feito um lançamento, que foi um semente, e aí foi um resultado aí mais ou menos de uns 30 mil reais. E aí a partir do momento que a gente entrou na mentoria, teve um momento, né, das perguntas, esclareci o que é que eu deveria fazer. O primeiro lançamento posterior à entrada na mentoria foi o primeiro 6 em 7. E aí foi que tudo, assim, foi um momento assim que do clique, né? Tipo, realmente é verdade, isso é possível. Tá isso acontecendo acontece, com você, né? É comigo, não é ninguém que está me dizendo. Eu que estou participando da parada. E aí seguiu. Quando a gente continuou na mentoria, a partir daí quando começou a ter resultados mais expressivos, né? Múltiplos 6 em 7 e tal. E até que a gente... Inclusive, um parênteses aqui que eu lembrei. Te mostrei antes aqui na gravação. Hoje, aqui no dia que a gente está gravando, faz exatamente 6 anos do dia que a gente foi lá no evento do Fórmula e ganhou, Ganhar né? o prêmio, ganhou o prêmio, né? A plaquinha e tal. Eu e Igor, eu até mandei para ele, você vê que coincidência, hoje no dia da gravação. E aí, as coisas foram tomando uma proporção que realmente foi muito mais do que eu imaginava. Tive a oportunidade de participar do Master Másio, aprendi muito, né? E fiz grandes amigos lá. Até hoje, encontrei até Miguel no Deimásio. Aí, a diferença realmente que fez nesse curto espaço de tempo, sem sombra de dúvidas, foi fazer parte da mentoria, estar com aquelas pessoas, porque a minha cabeça, né? Eu tive que me adequar para um padrão acima do que eu estava preparado, né? Eu tinha muita coisa que eu não sabia e aprendi lá. Que massa. Eu fico ouvindo isso e olhando pra você e lembrando de tudo que a gente viveu lá, né, cara? E é muito doido porque quando alguém entra na mentoria, entra no Master Másio, eu me conecto com a pessoa e tento entender os seus objetivos, seus anseios, o que eles desejam, né? E eu lembro que você tinha, sim, interesse em crescer o seu negócio digital, mas você nunca olhou só pro digital. Você tinha uma clareza muito interessante e diferente do comum de onde você queria chegar. Onde você queria chegar como empresário, onde você queria chegar dentro do direito. Você já tinha um escritório de direito, mas você tinha um plano. E o seu plano era conseguir ser procurador. Como é que você equilibrou isso? Porque é muito comum as pessoas quererem só empreender e é muito comum também as pessoas quererem ir pelo caminho de ser empregado público. E que para muitas pessoas são pegadas antagônicas, são pegadas tão diferentes, tão opostas, né? Como que você entendeu esses dois lados da coisa e conseguiu juntar como se fosse realmente dois lados de uma moeda e que você pode se valer dela? Porque o jeito que você escolheu, e até a escolha do concurso, né, procuradoria, por uma peculiaridade que você pode explicar, é perfeita para a história que você estava desenhando, é perfeita para as suas metas, seus objetivos, né? Conta um pouquinho disso. Boa. É o seguinte, o que acontece é que dentro desse meu contexto, eu fiz direito, mas fiz administração também, então sempre tive uma veia muito empreendedora e sempre me guiei por isso. Quando eu pensei na questão do escritório da advocacia e tinha esse lado, como é que eu faço para consolidar da melhor maneira o escritório, além de atender bem, além de fazer o que eu devo fazer, eu entendi que uma das formas era ter vou colocar entre aspas aqui, uma chancela. E a procuradoria, ela dá esse suporte. Normalmente as pessoas associam. Se a pessoa chegou até aqui, tudo indica que ele tem uma competência, que ele sabe o que está falando, sabe o que está aplicando. E aí... Cara, eu fico ouvindo... Desculpa eu interromper, porque eu fico sempre pensando na galera que está em casa, né? Ouvindo no Spotify, ou vendo no YouTube. Cara, o procurador... As pessoas acham que quem é do meio entende, mas quem não é, o que é um procurador? Eu posso dizer que o procurador, então, é um advogado, mas que ao invés de advogar para uma pessoa, ele advoga para um ente. Explica o que é o procurador e essa peculiaridade dessa área, porque... Vai, faz aí o que você tem que fazer, Isso. Você sabe o que você tem que fazer. Vai, fala você. De uma forma bem simples, o procurador,
ele é o advogado do ente. Então, seja da União, ou do Estado. É que quando eu do falo município. ente, a galera continua sem entender, entendeu? Então eu falei agora. Tem vários tipos de procurador. Isso. E que não se confunde com aquele procurador do Ministério Público, né? Sim. Esse aqui não. Esse aqui é outra pegada, que é um promotor, né? É uma pegada mais de um promotor. O procurador, desse contexto que a gente está falando, é o que defende, é um advogado público. Só que ao invés de ele atender uma pessoa, ele atende um órgão. Isso. Beleza. Essa é a pegada. E a peculiaridade que você trouxe é que, diferente de outras carreiras jurídicas tão nobres também, Defensor, juiz, promotor, juiz. Essas carreiras elas têm a restrição de advocacia privada. Então, não é permitido que essas pessoas sejam as duas coisas. Ou seja, o cara que é juiz, ele não pode advogar, porque ele é juiz. Inclusive, ele suspende a OAB dele. Ele não pode atuar como advogado. Já o procurador, ele tem que atuar como advogado para aquele ente. Então, já que ele tem a carteira, ele pode. Existe esse direito. Ele pode atender outros clientes privados. Isso. Via de regra, o procurador ele pode exercer advocacia privada, exceto se a lei daquele ente, né, tiver alguma vedação, que acontece também em alguns casos. Ou se for contra o ente que ele... isso aí porque aí ele aí é proibido. Conflito de interesse aí forte, né? Então, nesse meu contexto, como eu tinha essa percepção do que o escritório da advocacia, onde eu queria chegar, a procuradoria era o único cargo que era compatível com esse objetivo de continuar advogando. Foi aí que tudo aconteceu. Continuei e tinha esse objetivo, comecei a estudar e tal. E, evidentemente, a gente tem que ter um foco. E acho que se você quiser falar um pouco sobre isso, né? Você é a melhor pessoa aí. Não, eu acho que você é melhor do que eu para falar disso. Conta aí o que aconteceu, cara. Então, sobre a questão do foco, eu não tinha como fazer, né? Ninguém pode fazer tantas coisas assim ao mesmo tempo. Alguma coisa vai ficar meio de lado. É o cobertor curto, né? Tampa o pé, a cabeça fica de fora. Tampa a cabeça, o pé fica de fora, né? Isso. E foi aí que tudo estava indo muito bem, graças a Deus, assim, na questão do negócio digital. E aí eu tive que tomar uma decisão difícil de meio que... continuo, assim, deixo de lado. E aí eu disse, eu vou... hoje, assim, eu enxergo que foi meio que dar um passo para trás e dar 2 para frente. E aí eu falei com o Vitor, eu parei, né? Eu dei uma pausa no Mastermásio para poder focar. E aí esse foco é uma interrogação muito grande, porque ninguém tem garantia que vai passar no concurso nenhum. E não sabe em quanto tempo vai ser. Isso. Se vai ser em questão de meses, de um ano ou de anos. Como é que foi no seu caso? Então, no meu caso, eu comecei a estudar em 2017 e fui nomeado como procurador de Curitiba em 2019. Então foram 2 anos aí. E 2 anos, cara, sem saber exatamente, né? E interessante, você falou de Curitiba, mas pelo sotaque aí você não é de Curitiba, então conta aí pra galera. Eu sou de Recife, o sotaque entrega, né? E aí... Então isso envolve renúncia, isso envolve uma escolha. Sim. Isso envolve escolher fazer provas, e tem lugares que você pode querer ir ou pode não querer ir. Então isso foi uma decisão muito, muito séria, né? E nessa altura você já tinha faturado mais de 1 milhão com o seu negócio, já estava fazendo 7 dígitos, né? Então pode parecer, largou alguma coisa pequena para estudar para concurso. Não. Largou algo substancial. Então realmente tinha um risco, tinha um custo de oportunidade nessa escolha. Mas você sabia para onde você estava indo, né? E aí, nesse período, Igor, né? Meu sócio que, novamente, devo muito a ele. Ele assumiu, né? A gestão, a operação do OAB Nunca Mais, e eu pude focar nos estudos e tal, e entrei. E aí teve uma adaptação, novo local, entender o funcionamento. Não é tranquilo, né? Não, você sabe que não é. Então mudar, uma nova cultura, conhecer, enfim. E aí passei esse tempo lá, e aí as coisas começaram, né, a retomar. Depois disso aí, de lá para cá, passei 3 anos, né, como procurador em Curitiba e fui nomeado em outra procuradoria, que é a de Belo Horizonte, onde eu estou hoje. Então, moro em Belo Horizonte hoje e entendi que esse caminho, eu precisava fazer isso. Isso me fez crescer pessoalmente. Eu não falo nem da parte profissional propriamente dita, mas como pessoa. Esses desafios, essas escolhas, essas renúncias, esse apostar no incerto, essa paciência de estar ali estudando, enfim, é um processo e que me ensina muito também no caminho como
como empreendedor. Sempre eu faço esse paralelo. Então não é uma coisa, como você perguntar, uma coisa ou outra. Eu entendo que não existe essa separação, desde que você tenha um objetivo que seja compatível com essas coisas que você quer. Total. Interessante isso. E, cara, eu lembro quando você passou. Eu lembro que você mandou mensagem. E, cara, se tem um troço que eu fico feliz é quando alguém que quer uma coisa e faz por onde consegue. E é muito engraçado, porque, às vezes, assim como a gente falou, né? O procurador ele não pode advogar contra aquele ente, né? Tem interesses conflitantes. Cara, eu tenho algumas vezes interesses conflitantes com meus clientes. Porque eu queria que você ficasse no digital, se eu pudesse escolher. Eu queria que você estivesse junto, né? E não tivesse dado aquela pausa. Mas acima do que eu quero pra mim, tá o que eu quero pro meu cliente. Então eu vibrei quando você conseguiu. Tem outro caso, não sei se você já pegou essa época, acho que foi bem antes. Sabe quem é o Thales? Thales Kinderé? Sei. Do Meteórico? É isso, falar isso. Ele tinha uma meta financeira que ele queria alcançar. E essa meta financeira, lá no Mastermind, ele conseguiu alcançar antes do que ele esperava. E o objetivo dele alcançar essa meta financeira é que ele ia tirar um sabático. E aí foi muito interessante, porque ele conseguiu a meta financeira, a gente comemorou junto e ele saiu do grupo. Porque ele foi tirar o sabático e realmente ficou 1 ano de boas e tal. Então é muito louco, porque tem algumas situações peculiares que eu vivi ao longo do tempo que os meus clientes conseguiram o que eles queriam e isso afastava a gente, ao invés de aproximar, né? Teve um caso muito poderoso do Raul Candeloro. Lembra do Raul? Sim. Na sua época ele estava lá. Acho que foi justamente naquela época, né? Cara, o Raul ficou, não sei se 2 ou 3 anos. Eu não lembro. Mas eu lembro que teve um ano que ele estava renovado. Ele tinha assinado a renovação. E a gente fez um exercício do que verdadeiramente é importante para as pessoas. E lá ele percebeu... Ele mora nos Estados Unidos, né? Ele tinha percebido o quanto que para ele é importante estar com a família dele. Com a esposa, com os filhos, e que isso envolve viajar menos. E aí, já tinha assinado, confirmado mais 1 ano no programa, né? E aí, ele vinha, ficava os 2 dias, e ele ia embora sempre no segundo dia para pegar o voo para voltar para Charlotte, que é onde ele mora, né? E aí ele falou, pessoal, eu tive uma sacada aqui que valeu aqui o ano, eu estava renovado, inclusive, mas fazendo esse exercício eu percebi que o que é importante para mim é ficar com a minha família, minha esposa, meus filhos e viajar menos. Eu percebi que há muito tempo eu falava que queria viajar menos. Mas eu escrevi aqui de novo que eu quero viajar menos, só que agora eu escolho fazer, de fato. Isso envolve, por exemplo, não estar aqui 3 vezes ao ano. Então, ó, tô saindo, tchau! Você viveu esse encontro? Você tava nesse dia? Cara, foi a coisa mais bizarra, porque, cara, eu fiquei tão feliz por ele, mas ao mesmo tempo fiquei tão triste, porque ele foi embora, entendeu? E é um cara que agrega muito, é um cara brilhante, né? Então, é muito interessante ver esses momentos, né? Cara, o mentor, ele tem que colocar o interesse do cliente acima dos dele. E às vezes a gente não tá no mesmo ponto. E, cara, eu consegui vibrar. Foi novo pra mim, foi uma coisa do início. Hoje eu consigo lidar com isso muito melhor, mas lá atrás foi desafiador. E poder ver você crescendo e tal. Você não tá mais em Curitiba, você mudou agora, foi pra BH, né? É. E aí, como é que tá essa onda? Porque ainda tem outros negócios, né? Tem outra coisa que você criou que você tem que dividir aqui também. É. Então, tô lá em BH, tá sendo muito bom, assim, eu gosto muito da cidade de BH, já tinha amigos lá. Melhor que Curitiba pra conquistar aí a raiva, o ódio aí de alguns haters. E aí, Curitiba ou BH? Só pra colocar você em maus lençóis aí. Agora me colocou no imprensado. Fala Recife. Eu vou dizer assim, eu sou recifense. Da mesma forma como me perguntam, Atlético ou Cruzeiro, ou Coritiba ou Atlético Paranaense. Eu sou Esporte Clube do Recife. O resto eu posso até gostar, eu sou futebol. Nos outros cantos eu sou futebol. Então, mesma resposta. Recife. É advogado mesmo, hein? Esse aí é advogado mesmo, hein? Cara, que massa. E aí é o seguinte, tô em BH, assim, muito legal, a galera... Mineiro é sensacional, receptivo, a comida mineira dispensa comentários, né? É difícil o cara fazer uma dieta em BH, viu? É, né? Rapaz. E aí, uma coisa que eu falei aqui, que eu lembrei, eu conversava muito com o Igor, lá atrás, quando a gente iniciou, que o principal, aquele momento, a gente estaria construindo ali um curso, né, que é o OAB Nunca Mais, que a gente ia ajudar, né, histórias de pessoas que tinham esse desafio do exame de ordem, pessoas que já tinham feito mais de 10 vezes e não tinham passado com a gente, passou, pessoas que tinham se afastado do direito por algum motivo. Formei em 2009, fui fazer outra coisa e aquele sonho latente, ele voltou em 2018. O gap de tempo, ele é muito desafiante no direito porque toda hora você tem novas leis. Então, se já é difícil estudando na hora, muito mais depois. Total.
e aí a gente recebe essa pessoa, e quando ela passa, a vibração é muito maior, assim, a gente fica muito feliz. Pessoas também que ainda na faculdade, conciliando estágio, TCC e a prova da ordem, conseguiram também. Então, fazer parte dessas histórias, até você falou uma coisa que o antídoto, né, para quando você está... Como é que os depoimentos é um antídoto para quê? O remédio? Quando você está sentindo aquela síndrome do impostor, será que eu sou bom o bastante? Será que eu ajudo de fato o meu cliente? Será que meu trabalho é bom o suficiente? Ou será que eu estou enganando eles? Será que eu sou uma farsa? Será que eu não sou bom o bastante? É normal as pessoas duvidarem do quanto elas são boas e abraçarem essa síndrome do impostor. Mas o remedinho... Os depoimentos. 3 ao acordar, 3 antes de dormir. E aí a gente recebia esses depoimentos e eu dizia assim, o trabalho nosso, ele conclui nesse momento, quando a gente recebe um depoimento de uma pessoa, quando uma pessoa me convida para participar do juramento da OAB, que é um momento solene de entrega da carteirinha, que a família diz muito obrigado. Tem a história da Stephanie, que era do interior de São Paulo, a família dela tinha um pequeno comércio. E ela ajudava lá e tal. E como todo mundo se conhece interior, era comum ela perguntar, e aí, Stephanie, já passou na OAB? Onde é que você vai passar na OAB? Senhora. E dói, né? E aquilo ali é uma... Cada vez que a resposta é não, é uma dor, é uma vergonha, né? Pois é. Meu Deus do céu. E aí ela tinha que conviver com essa pressão, né? Porque é pressão de todo lado, da família, dos amigos, dos conhecidos, porque a partir do momento que a pessoa descobre que você fez direito, imediatamente a próxima pergunta é, e aí? Passou na OAB? Nossa senhora. Ou passou em concurso. Cara, eu vou dividir isso aqui, não é tema desse podcast, mas eu acho que é importante falar. Eu fiz direito na FRJ, eu estagiei na defensoria, depois eu estagiei nos juizados especiais, turmas de recursais, meu Deus. E depois eu fui pro lado negro da força, né? Eu fui para escritório, né? Trabalhei com direito tributário, foi uma experiência muito interessante. Não é nada de lado negro da força, é só o outro lado da coisa de verdade, né? E, cara, eu escolhi romper com aquilo para fazer concurso. Então, é muito interessante ver e colocar em perspectiva, mas eu não tinha expectativa de ser procurador, ou promotor, ou defensor, ou juiz. Eu queria ser analista. E não tinha nada de errado. Mas era o que eu conseguia enxergar. Eu lembro com clareza o meu desejo por ser analista. Conseguir um cargo de 5, 7 mil. Era tudo o que eu queria. Porque eu achava que com 5, 7 mil eu ia poder comprar cursos e ferramentas para construir meu negócio digital, cara. Porque eu via cursos, eu não podia comprar. Eu via as coisas e tal e não conseguia. E eu achava, com 5 mil eu consigo comprar tudo que eu quiser. Era essa a minha mentalidade. Inclusive, pessoal aí que tá no VDcast aí, quem tá no YouTube ou quem tá no Spotify, cara, vou até olhar pra ali, pra ver se dá pra ver vocês aí. Eu, no comecinho do VDcast, eu fazia alguns monólogos. Agora eu faço essas entrevistas, mas no início eram monólogos em que eu dividia como é que eu me sentia. Tem um episódio em que eu explico exatamente essa questão do concurso público. Eu acho que pode fazer sentido, pode ser interessante. Cara, eu estudei concurso. Eu estudei realmente para passar para concurso por um bom tempo. Graças a Deus eu não passei, entendeu? Porque não era parte de uma estratégia como um todo, não era a minha missão, como é o caso que é a sua missão. Mas eu queria estudar para concurso, mas eu tinha medo também de passar e me acomodar. Porque eu vi várias pessoas que passaram e estão no mesmo lugar que eles passaram 15 anos atrás, 10 anos atrás. Não evoluíram muito. Evoluíram ali, né? Mas poderiam construir outras coisas. Falaram que iam fazer um concurso só por um tempo, para passar uma chuva, alguma coisa, para depois pegar um concurso maior, mas se acomodaram no primeiro concurso que passaram. Isso acontece muito, né? Demais, eu tinha esse mesmo medo. Eu comecei a estudar, desde o início, eu queria empreender, só que eu não tinha, assim, com 17 anos, eu lembro que eu ia para palestra no Sebrae, as gratuitas, né? As pagas que eram R$20, R$30. Mas já era muito, às vezes. Às vezes eu ia, quando dava, né? E aí eu lembro que numa das palestras, a mulher falou assim, a palestrante, né? Disse, olha, eu quero empreender, eu quero fazer alguma coisa. Ela disse, fique tranquilo, você está aqui, você já é empreendedor. E eu não tinha essa noção, né? Sim. Beleza, achei que ela falou aquilo da boca para fora, mas guardei aquilo ali até hoje, com carinho, essas palavras que me motivaram. Eu disse, vou continuar aqui seguindo. E aí eu comecei a estagiar para entender um pouco sobre o mercado, estagiei em várias empresas para entender o que é um negócio, o que é um business. Então, sim, essa experiência me fez enxergar, beleza, antes então de criar o meu negócio, eu vou trabalhar em algumas outras empresas para ganhar experiência, maturidade
E o concurso, ele meio que foi por uma questão de necessidade naquele momento. Eu venho de uma família que é de classe média, minha mãe é aposentada, professora aposentada do Estado, meu pai faleceu quando eu tinha 9 anos, e tudo que minha mãe pôde me dar foi educação. Mesmo que naquele momento inicial eu nem tenha dado tanto valor. Sim. E quando depois eu fui um aluno mediano, mas em um dado momento, quando eu comecei a enxergar de alguma forma assim, um futuro, já tinha alguns colegas já se posicionando bem em algum escritório, em alguma empresa legal, e eu ainda nada. E essa angústia foi né? que me Dói. disse, pô, daqui a alguns anos, você imagina aquele encontro lá da turma, os colegas, e aí tá fazendo o que da vida, Joás? E eu com aquele sorriso amarelo, pô, tal, desconversar. Sim. Esse medo, né, me fez, ao invés de paralisar, disse, não, eu tenho que me mexer. Já que eu não tenho o QI, né, o que indica para me colocar numa empresa legal, num escritório legal, eu tenho que fazer o meu. E o concurso, ele surgiu como uma ideia de então eu vou começar por aqui, porque é democrático, depende de mim, entre aspas, né, depende também de professores, cursos e tal, mas é uma coisa que eu, estudando, eu consigo. Total. E até uma das coisas que eu falo também dentro do curso do AB Nunca Mais, eu disse, olha, você tem que ter, marcar prova, fazer prova, é a arte de marcar X. Às vezes arte de marcar eu X brinco assim, é às muito vezes bom, assim, ó, hein, cara? você não tem que, eu não quero não necessariamente você precisa aprender, eu quero que você acerte questão. Para OAB. Nossa, poderoso, se depois você quiser ir para a área acadêmica, eu fiz. Aí vai ter que estudar. Beleza, eu fiz pós, eu fiz mestrado, eu sei o que é esse mundo também. Mas nesse objetivo aqui da OAB é passar. E tem que fazer prova, né? Tem que saber fazer prova. Tem que saber. E só para explicar pra galera o que é esse negócio de saber fazer prova. Me disse, ainda é assim, eu não sei, mas eu lembro que antigamente era A, B, C e D, as opções. E que essas opções era feito por computador e que era mais ou menos equilibrado. Então 25% das respostas eram A, 25% das respostas eram B, 25% C, 25% D. E o que eu aprendi na época com William Douglas, inclusive a gente pode falar dele aqui. Boa. Cara, eu aprendi a fazer a minha prova, o que eu sei, marcar as que eu sei com certeza. E eu lembro da OAB que eu passei, eu anotei quantos A's eu marquei, quantos B's eu marquei com certeza, quantos C's eu marquei com certeza, quantos D's eu marquei com certeza. E aí eu contei, eu vi quantos eu tinha marcado pouco, e naquelas que eu não fazia ideia da resposta, eu fui com muita fé e confiança e marquei aquela letra ali. Ainda é assim? Ainda é assim? Isso. E, cara, isso não tem nada a ver com saber fazer direito. Isso tem tudo a ver com saber fazer a prova, entender a regra do jogo. E, cara, eu vejo muita gente perdendo, fracassando no que quer que seja na vida, porque quer ficar bom na coisa, na teoria, ao invés de entender e dominar as regras do jogo. Você sabe o Tim Ferriss? Sim. Tim Ferriss, ele escreveu, trabalho 4 horas por semana. Uhum. Esse cara é campeão de tango na Argentina. Ele é campeão de Muay Thai na China. Ele é campeão de várias coisas em lugares específicos. Não porque ele é o melhor, mas porque ele é o melhor em ler a regra e entender. Então, por exemplo, lá no lance de Muay Thai, eu posso estar errando qual é a modalidade, tá bom? Ele leu que se você conseguir pegar a pessoa e tirar do campo ali, tirar da quadra, do ringue, você desclassifica a pessoa e você vence. E ele tem uma estatura maior do que eles. Então ele ia lá e literalmente, ele não sabe lutar não. Ele ia lá, pegava a pessoa e tirava. E aí ele ganhava. Então, muitas vezes as pessoas, por não conhecer as regras, ou por não entender as regras, ou por não se debruçar nas regras, eles focam muito em entender como funciona, ou aprender como funciona. E gastam pouca energia em aprender como vence. Vencer é diferente de saber. Cara, eu tenho clareza disso. Eu tenho amigos da faculdade que sabiam muito mais do que eu, estudavam muito mais do que eu. E na prova, quer seja da OAB ou quer seja da própria faculdade, eles iam tão pior do que eu. Eu estava longe de ser o melhor aluno, mas eu entendi que tinham duas habilidades. Tem conhecimento da matéria e saber fazer prova. E eu sempre fui muito bom em fazer prova. Só que ninguém estuda isso. Não tem uma matéria na faculdade disso, né? E aí foi essa lacuna que eu identifiquei no mercado, que os cursinhos que eu chamo tradicionais só focavam em despejar 5 anos da faculdade em 2 meses. E não funciona, mas se você não aprendeu durante a faculdade toda, não vai aprender em 2 meses. E aí que tá o pulo do gato. O OAB Nunca Mais se posicionou como um curso que focava em estratégia. Eu quero que você entenda que algumas matérias são mais importantes que outras. Sim. E esse aí que tá o pulo do gato. Ética. Lembra? Ainda assim, ética era grande porcentagem da prova. São 17 matérias. Na nossa estratégia, a gente exclui 5, 6 matérias dessa. Nem olha. Não olha. Por quê? Não existe nota mínima.
Você pode zerar em uma matéria desde que na soma você alcance os 50% que você precisa para passar. E muita gente se perde nisso. Gera E aí tenta uma estudar pressão, tudo, compete pelo tempo, a energia, gera uma frustração, sendo que o cara técnico ele ignora aquelas matérias que, se aparecer, ele pode zerar. Tinha lá navegações, tinha uns negócios Filosofia. muito... Filosofia. Cara, se o cara zerar aquilo ali, tá tudo bem, desde que ele acerte a diética, né? Pois é. E aí esses são os 3 pilares. O cara tem que ter o conteúdo jurídico, tem que ter a estratégia, né? Tanto de colocar aquele conteúdo na cabeça, né? Saber estudar. Técnica de estudo, Técnica né? de estudo e também de transmitir, de tirar da cabeça e colocar na prova, né? Que é a arte do marcar X. E o terceiro é emocional. Tem gente que é Nossa. até muito boa, mas na hora da prova, por uma pressão muito grande, por um nervosismo, principalmente a pressão de quem já reprovou antes, Sim. e aquilo ali... E a expectativa, e a emoção. Ô, Joás, tem uma coisa muito engraçada. Eu tava na casa da família da minha noiva. E é em Assis, né? E o pai da minha noiva é médico, a minha noiva é médica e a irmã da minha noiva é médica. E aí a irmã da minha noiva, que tá estudando ainda, tá se formando agora, ela trouxe uma questão de prova pra mim. Na verdade não foi pra mim, ela trouxe pra mesa, né? E aí mostrou pra Natália, ela tava em dúvida. Aí mostrou pra minha noiva, noiva ficou em dúvida. Ela mostrou pro meu sogro ficou em dúvida. Eu olhei a questão, 4 opções, A, B, C e D. Eu olhei, Joás, eu não entendo aquela matéria, tudo bem? Mas eu falei, é D. Mas eu não falei achando, eu falei com certeza absoluta, plena. Convicção total. E adivinha? Era D. Óbvio que era D. Mas por que eu sabia que era D? Eu não tinha conhecimento nenhum daquela matéria. Meu conhecimento é extremamente, infinitamente inferior ao meu sogro, à minha cunhada e à minha noiva. Tudo bem? Mas eu sei fazer prova. E eu sei pegar alguns detalhezinhos. E, cara, não é sobre fazer prova aqui, né? Mas vamos falar. Questão de múltipla escolha, quase sempre que tem. Em todas as vezes que... Aí tem uma resposta. Em todas as vezes que... Cara, eu não sei isso. Mas não deve ser em todas as vezes. Tem uma exceção. E o cara quer saber se eu sei que tem exceção. Eu não sei que tem exceção, mas eu sei que deve ter. Então essa opção não é. Ou nunca... Cara, todos esses excludentes, cara, são quase nunca opção. Então eu consegui olhar as opções e tal. Uma tava radical para um lado, outra tava radical para o outro. Aí tinha 2 muito parecidas, só que com um detalhe, sacou? E aí eu pude. E aí esse detalhe, ele se repetia em uma das 2 que era absurda. Eu falava, já sei o que esse cara tá fazendo. Então eu não entendo nada daquela matéria, mas eu entendo de fazer prova. Eu fui monitor também. Eu falei, cara, eu tenho certeza que é essa a resposta. E não deu outra, cara. Era a resposta. E aí ficou meu sogro, minha noiva e minha cunhada me olhando, tipo, qual foi? Como é que esse cara sabe isso? Mas eu sabia. Eu não sabia a matéria, eu sabia fazer prova. Sim. E as pessoas gastam muito tempo tentando saber a matéria e pouco tempo em saber a coisa prática. Eu vejo isso no digital também. O cara, meu Deus, faz o curso, ele sabe tudo da coisa. Ele poderia dar uma aula. Tem um monte de gente aí que, inclusive, repete as palavras que eu uso. Mas se vai olhar o negócio deles, eles não têm o resultado que eu tenho. Por quê? Porque eles conseguiram aprender a coisa, mas eles não conseguiram fazer, executar. E é tão diferente, né? Sim. Uma coisa que você perguntou, desse ciclo, né, de aprendizado aí do negócio, agora falando propriamente do curso, né, do que foi formado de lá para cá, são 7 anos do curso OAB Nunca Mais. E hoje, essas histórias de aprovação, a gente entendeu, até para eu poder priorizar também outras operações, que aqueles alunos aprovados, eles vivenciaram o método. Ninguém melhor do que quem usou um produto para falar sobre ele. Total. E aí eu entendi que era o momento de colocar esse pessoal para dentro. Então a gente tem mentores hoje que são ex-alunos aprovados do curso. Sim. E eles vão dizer, porque às vezes eu já percebi até que rola uma objeção. Beleza, Joás, você já passou em algumas coisas aí, então você é diferente. É. Disse, não, olha, então Como tudo se bem. você fosse um mestre iluminado. E assim, não é bem assim não. Mas pra gente nem entrar no mérito aqui, ficar falando sobre mim, olha essas pessoas aqui. E quando a gente tem uma Sara, uma ex-aluna aprovada, que diz, olha, eu me senti como você está se sentindo agora. Sim. Eu tenho essas dúvidas que você está sentindo agora. E achei pertinente trazer isso, porque você fala muito dessa parte de mentoria. E trazer quem experimentou e quem vivenciou e deu certo, é que fez a diferença para a minha operação. Total. E eu pude ter esse tempo para deslocar para outros negócios. Maravilhoso. E, Joás, esse lance de já passou na OAB? Já passou na OAB? Eu quero usar um pouco do nosso tempo para dividir como eu me senti. Por causa da pressão da família, né? Quando eu tava estudando para concurso, amigo, eu
ia em eventos sociais com os meus familiares e a pergunta é: e concurso? Já passou? E concurso? E, cara, me doía tanto. E eu não passava, eu não conseguia passar. Cara, eu fazia prova, eu era bom em fazer prova, mas não conseguia passar. Até que eu percebi que depois que você faz a prova, se você passa, você vira o funcionário, né? E aí eu percebi que o que eu queria era passar, eu não queria ser funcionário. Aí eu parei de fazer prova de concurso. Eu falei, cara, concurso não é pra mim, eu tenho que empreender. Eu não vou ter aqueles 5 ou 7 mil reais, eu vou ter que dar um outro jeito, mas eu não vou querer trabalhar com isso, porque eu tinha medo também de passar e me acomodar, porque eu vi pessoas fazendo isso. Quando eu escolhi parar de fazer concurso e começar a empreender, eu comuniquei à minha família. Foi um choque, não foi o que eles esperavam e tal, mas eu lembro que eu comuniquei. E tem um casal de padrinhos, meu padrinho e minha madrinha, que são as pessoas que, nossa, sempre foram muito próximas a mim, mais até do que meu pai, inclusive. E, cara, meu padrinho, mesmo eu já tendo comunicado pra ele, vez após vez, quando a gente se encontrava em situações sociais, ele, e concurso? Eu já tinha falado que eu não ia fazer, eu já tinha falado que eu estava empreendendo. Ele não perguntava, e o seu negócio, como tá? Ele perguntava, e concurso? Joás, parecia, sabe, chicotada? Que machuca quando bate, mas que depois continua machucando. Sabe? Eu sentia como se fosse um negócio... E concurso? Cada uma era uma chibatada. E, cara, aquilo me machucou tanto. Tipo, como assim ele não entende, cara? Eu tô falando que eu vou empreender. Como assim ele não entende que eu não vou mais fazer concurso? Como assim ele não entende? E eu entrei em uma de fazer eles de errado. E pra mim foi tão libertador. Anos depois, não foi na hora só doía mesmo. Mas anos depois eu entendi que todos os amigos dele que tentaram empreender, quebraram. E todos os amigos dele que fizeram concurso, deram certo. Ele mesmo tá na Conlurb. A minha madrinha mesmo também trabalhou em situação mais estável, buscaram estabilidade, né? No IBGE. E, cara, se não fosse meu padrinho e minha madrinha, cara, eles que ajudaram a pagar meus estudos, mesmo eu tendo bolsa. Eles que me davam R$200 por mês. Era a minha mesada, que era com essa mesada que eu fazia tudo. Que se não fosse ela... Você falou que você deve tanto ao Igor. Eu devo tanto ao meu padrinho e à minha madrinha. A Dindo e o tio Henrique. Então, se vocês estiverem vendo aí, obrigado, tá bom? E aí, anos depois, eu fui entender que cada vez que eles falavam, e concurso? Eu ouvia como algo me machucando, mas o que eles estavam dizendo, na verdade, era, eu te amo. Então eles estavam me protegendo de algo que eles viram matar os amigos dele. Eles estavam me protegendo de um caminho que não era o caminho que eles achavam melhor. E, cara, só de entender isso foi tão mais leve e libertador. E você tá do outro lado da coisa, né? Você faz o cara que tava sentindo a dor que eu sentia parar de sentir. Porque quando o cara perguntava, e aí, a OAB passou? Aí o cara podia postrar, né? OAB nunca mais, passei, né? Parabéns por isso, cara. Parabéns. Valeu. Você falou aí a questão de Igor, né? Aquilo que eu falei no começo para ele, que aquele negócio, o OAB Nunca Mais, era daquele momento. E que amanhã seria outra coisa. E que o nosso principal objetivo era a gente estabelecer uma dinâmica de trabalho, uma parceria, uma lealdade, e que a gente entendesse como é que a gente opera junto. E o perfil dele é complementar o meu, e até em questão de princípios também, a gente é bem alinhado com isso. E se eu pudesse dizer uma coisa, uma das coisas que fez a diferença foi estar com a pessoa certa. Que uma pessoa que complementa aquilo que eu tenho minhas fraquezas e vice-versa. E aí, anos depois, mesmo sem saber, isso se materializou. Hoje a gente tem outros negócios, a gente tem um grupo de óticas, então são óticas espalhadas, né, pelo Brasil, tem 2 em BH, 2 em Salvador, uma em Campo Grande, outra em Cuiabá e outra em São Luís. E que isso funciona, mas tudo isso começou lá atrás, com a OAB Nunca Mais, com um curso digital. E muito do que eu aprendi nesse meio digital, eu hoje aplico dentro dessas operações. E antes eu tinha uma questão muito assim, tipo, ou físico ou digital. E esse paradigma eu tirei, vivenciei esse período que eu meio que fiz essa imersão no mundo real, né? No mundo físico, né? Que nem existe isso, mas permitiu que eu abrisse os olhos. Não existe essa escolha, ou uma coisa ou outra. Por que não pode ser os dois e um complementar o outro? E esse foi o pulo do gato. Essas empresas, todas essas lojas que eu falei, são em shoppings, os principais shoppings da cidade, e que a gente entende que isso fez com que a gente crescesse, tanto como profissional, como empresário, né? Entender, a gente hoje tem famílias que dependem da gente, colaboradores que dependem da gente, e a responsabilidade é altíssima.
E quando você coloca isso em perspectiva, você aprende muito mais. E, mais uma vez, isso está ligado também ao mundo jurídico, que é indissociável. Por quê? Eu continuo aplicando o que eu aprendi. Por exemplo, teses tributárias. Um dos focos, né, é o direito tributário. Então, teses tributárias que eu vejo que são chanceladas pelo STF, que eu posso angariar. O nosso maior sócio é o Estado, né? Sim. Então, a gente tem ali... Não participa do risco, e participa do lucro, mas fica né? com parte do resultado. E aí, esse percentual, beleza, tudo bem, eu vou pagar imposto. Mas, e se eu estiver pagando alguma coisa a mais de forma indevida? A gente não está falando aqui de fazer nada errado, a gente está falando de usar as coisas certas para poder ter alguma vantagem dentro da lei. Perfeito. Identificar, por exemplo, será que você está no melhor regime tributário? Normalmente as pessoas tendem a ir cegamente no simples. Mas nem sempre, e até muitas pessoas se surpreendem quando descobrem isso, o simples nem sempre é o melhor para você. Considerando a sua margem, considerando o seu tamanho também, né? E aí, esse tipo de análise eu faço dentro de casa. Então, eu vivencio essas dores para poder estar do outro lado e dizer, olha, eu não estou falando de curioso aqui, não. Eu vivo isso. Essa tese tributária aqui, eu já apliquei, já ganhei na justiça. Está aqui a sentença. Está aqui o que não tem mais recurso para que transitou em julgado e está aqui. Então, vira jurisprudência, né? As coisas... E para a galera entender, né? Depois que a justiça decide de uma forma, por causa da segurança jurídica, a tendência é que siga sendo entendido dessa forma, né? Então tem um indício muito grande, muito forte e poderoso de que você pode ir naquele caminho que vai dar certo. E aí, essa perspectiva, isso olhando para trás, nem sonhava lá em 2015, quem diria? E mesmo registro eu faço com o teu negócio. Na época você já era destaque, já era grande, e hoje eu vejo que teve um 10x aí de lá para cá. Impressionante. Bem mais que 10x, se fizer a conta direitinho, meu amigo. Agora a gente está em múltiplos 8 dígitos do ano passado. Resultado muito interessante. E graças a Deus, cara, eu tô sim colhendo muitos dos frutos, mas são os mesmos frutos que eu vim plantando lá atrás, né? Na sua época, 7 anos atrás, e segui plantando. E, cara, isso me mostra o poder dos juros compostos, né? Juros compostos são quando você faz investimentos e aí você começa a receber em cima dos proventos daqueles investimentos e no longo prazo aquele resultado fica ainda maior, né? Exponencial. Mas eu gosto de trazer como uma metáfora, uma analogia, esse conceito dos juros compostos para os negócios também. Quando você segue plantando e segue cultivando o seu ecossistema, cara, o que eu quero dizer é que hoje eu estou colhendo algumas coisas que elas são maiores do que o somatório do quanto eu plantei. É como se eu tivesse plantado em cima do que estava plantado e com isso a coisa se multiplicasse. Isso culminou ontem, né? Eu queria apresentar aqui você como um filho pródigo, né? Filho pródigo é o nome que eu dou pra galera que foi, ou da mentoria, ou no seu caso do Mastermind. Você foi da mentoria, depois foi pro Mastermind, mas saiu. E, cara, conta pra galera o que aconteceu ontem, cara. Ontem foi o Deimásio, e aí teve esse momento, né, lá do pitch. Eu até falei pra Igor, né? Igor não pôde ir. Falei, tô aqui, o pitch vai rolar. E aí? E aí? E aí ele falou pra mim assim, eu acho que é importante a gente estar próximo de grupos, principalmente este grupo, em especial, que é o de Vitor, porque lá atrás, quando a gente esteve presente, as coisas aconteceram, os resultados aconteceram, a gente colheu os frutos, evidentemente com muito trabalho, com muita dedicação, mas o fato de estar em grupos, nesse seu grupo, fez a diferença. E aí ele disse, carta branca, vamos nessa, o que você definir aí, decidir da melhor forma, tamo junto. E aí o resto é história. Assinou, nossa, canetada. E, cara, você não faz ideia. Lá na parábola do filho pródigo, que está na Bíblia, fala, né, que o filho que volta, ele é tão comemorado, né? E você conhece a parábola Sim. bíblica? E é muito doido, porque tem 2 filhos. Um dos filhos fica meio rebelde, pede a herança do pai antecipada em vida. O pai não morreu. Ele pede a herança e vai embora. E aí se perde com bebidas e prostitutas e um monte de coisa errada e tal. E aí ele volta, ele perde todo o seu dinheiro, cai em desgraça, e ele volta pro pai, e o pai, vendo aquele filho, ele abraça e ele recebe, e ele assa o melhor cordeiro, o melhor boi, sei lá, e cuida do filho da melhor forma. E essa é a parte boa da coisa. Qual é a parte triste, a parte complicada da história?
E o filho que ficou? Porque tem um filho que ficou. Essa é a parte que ninguém pensa. O filho que ficou, ele não teve festa pra ele. Pegou? Ele só ficou. O filho que foi embora e voltou, ele é comemorado, ele é presenteado e, cara, é reconhecido porque a alegria do pai é tamanha porque ele voltou. Só que o cara que sempre esteve ali, não tem comemoração. E aí, lê essa história, tenta ver essa história na ótica de quem ficou. Tipo, quase que seria melhor então ele ter saído e ter experimentado as coisas todas. Mas eu senti essa coisa. Óbvio que mal comparando, não sou pai de ninguém, ainda não sou pai, espero ser um dia, mas lá quando a pessoa compra, ela troca de cordão, né? Bota o cordão laranja. Cara, quando eu vi você de cordão laranja, tipo, tinham várias pessoas que estavam com cordãozão azul, que é a galera que já é da mentoria. É o caso do Anthony que tá aqui, é o caso do Eric que tá ali. E cara, tinha a galera que tinha, cara, tinha comprado ali pela primeira vez, foi no evento, acabou de me conhecer, pagou e tal. Mas aí tinha você, que tinha sido do grupo 6 anos antes, 7 anos antes, 6, né? 6. Sei lá. E aí, pô, botou o cordão laranja e eu parei tudo, cara, pra te dar aquele abraço e receber você. Porque, cara, é diferente mesmo. O cara novo pode ser bom ou ruim. O cara que tá lá, ele já tá lá dentro. Cara, o cara que sai, por algum motivo, alguma coisa acontece e volta, lá dentro da mentoria eu chamo carinhosamente de filhos pródigos, por causa dessa parábola bíblica, né? E eu tenho um carinho muito grande. São dezenas, não sei se você sabe, mas são dezenas de pessoas que já saíram da mentoria, foram experimentar outros mentores, alguns foram experimentar bebidas e prostitutas, tá igual na passagem bíblica. Mas, cara, dezenas deles voltaram. E eu fico muito feliz, cara, de te receber de volta e muito feliz que os nossos caminhos se cruzaram de novo, amigo. Valeu. E a resenha é o seguinte, durante esse tempo, né, esse gap aí, que eu fiquei afastado, você falava comigo com uma frequência. Eu falava assim pra Igor, meu irmão, Vitão tem um CRM. Não é que CRM, de tempo em tempo lembra ele. Eu só mando uma mensagem lá pra aquele cara. Não tenho não. Aí Igor falava assim, acho que não, velho. Acho que ele manda de vez em quando. E aí, tudo bom? Como é que tá? E tal. Pô, é assim. E esse é o ponto que lá atrás, eu lembro que é uma das coisas que eu registrei lá atrás, que é o se importar com as pessoas. Eu já participei de outros grupos também, e não querendo comparar, nem fazer juízo de valor, mas eu tenho que ressaltar e registrar que o teu se importar com as pessoas é o que faz a diferença e é o motivo pelo qual você está onde está hoje. Pode ter certeza. Que massa, Joás. E, cara, eu fico tocado e movido por tudo que a gente está construindo e vai voltar a trabalhar junto. E, cara, eu gravei um podcast antes aqui de você com o Anthony, que tá inclusive aqui, né? Mas não dá pra ver ali em nenhuma das câmeras. Mas a gente falou sobre isso, sobre... Um dos meus mentores falou que a chave, ele tem clientes há 30, 35 anos, e ele falou que a chave é tratar as pessoas que saem como se não tivessem saído. Só que ele me falou isso 1 ano atrás, e eu faço isso há 10 anos. Eu não sei explicar por que isso acontece. E, cara, não é linear. Eu não tenho um CRM, eu não tenho uma notificação que me lembra de te mandar uma mensagem, e não é homogêneo. Cada vez que eu mando uma mensagem pra você, não quer dizer que eu mandei mensagem pra todos os outros que daquela época saíram. É uma coisa que é de cada um mesmo, e é mentira esse negócio de tratar todos os clientes igualmente. Assim como você não trata todos os seus amigos igualmente, existem heterogeneidades, né? Existem pessoas que você tem mais afinidade, outras que você tem menos. E com você eu tenho muita afinidade. Mas não quer dizer que eu também não gosto do outro, é só que não cabe. E às vezes é igual você falou aí, teve uma lembrança no Instagram, né? Às vezes, cara, o Facebook, eu só entro no Facebook pra ver o que aconteceu 1 ano atrás, 2 anos atrás, no mesmo dia, porque aquilo é muito legal, né? Então, amigo, eu não sei nem o que falar de tanta felicidade que eu tenho de você estar voltado, né, pra mentoria. Tô aqui na expectativa de ver o que a gente vai construir. E esse episódio do VDcast está sendo muito legal para marcar esse emblema aí do filho pródigo que voltou e da nossa história, mas eu faço questão de que cada episódio do VDcast, não só as pessoas possam sair inspiradas por uma história de alguém brilhante, como é o seu caso, mas que eles tenham alguma coisa prática para implementar, alguma coisa que eles possam mudar no seu negócio e colher frutos para daqui a 1 ano esbarrar com você e falar: Joás, eu assisti seu VDcast e nossa, olha o resultado que eu tive por causa daquilo ali que você falou no final. E normalmente eu deixo isso aberto para a pessoa falar. O Anthony falou 3 pontos já. E, cara, eu deixo aberto para ouvir o que a pessoa tem para dizer, das coisas que ela viu lá que mais fizeram diferença, mas no seu caso eu não vou deixar aberto, não. Tem uma coisa específica do seu negócio que eu queria que você, se puder, obviamente, dividisse com a galera do VDcast, que é o uso intencional de garantia forte e poderosa. Cara, todos os cursos da OAB ofereciam garantia, devolve dinheiro, alguma coisa assim. Alguns nem garantia ofereciam, mas você
desenvolver uma garantia única, uma garantia tão poderosa e especial. Na verdade, é uma leitura diferente de alguma coisa. Você fez um twist ali que, cara, eu acredito que foi responsável por uma vantagem competitiva que te colocou separado dos outros cursos e fez com que você chegasse nos 7 dígitos. Não foi a única coisa, mas foi uma coisa muito poderosa. Eu queria saber se você podia compartilhar com a galera do VDcast. Ah, claro. A questão da garantia é que o peso da reprovação é tão grande, né? Então o cara já vem aí, pronto, o cara vai uma faculdade particular, vamos fazer uma conta por baixo aqui, tá? Normalmente particular, que é a persona. Então, em média, vamos fazer uma conta fácil aqui, R$1.000 por mês, 5 anos, 60 mil. Fora livro, cursinho, enfim, todas essas alimentação, passagem, isso. ida e volta todo dia. E aí, quando transporte. o cara vai fazer a prova da OAB, o cara se inscreve em mais cursinhos e o mercado funcionava assim, ó, não passou, beleza, vida que segue, quer vir de novo, paga de novo. E aí funcionava assim a indústria. Ele tinha que pagar a inscrição de novo e ele tinha que pagar a matrícula no curso de novo, porque com curso ele não passou, sem curso é certeza que ele não vai passar. Isso, exatamente. E aí uma das coisas aí foi até na mentoria, não sei se foi no Mastermind que você falou, para que a gente trouxesse essa visão e a garantia funcionava assim, ó. Se você não passar, é um compromisso pela sua aprovação. Eu quero que você passe. E a gente tem assim, a sua história aqui dentro. Evidentemente que uma pessoa que se formou em 2009, passou X anos e voltou em 2018, não é garantia que ela vai passar na primeira tentativa, mesmo aplicando a técnica do curso. É mundo real. Mas o meu compromisso com a aprovação dela é que, se eventualmente isso acontecer, eu quero que você passe. Mas se eventualmente isso não acontecer, você tem a garantia de que aqui você vai ter a repescagem. Você não vai pagar novamente pelo curso. É o meu compromisso com a sua aprovação. E isso fez a diferença para a galera. Pô, realmente, eu quero estar aqui porque se ele tivesse só querendo as inscrições, ele cobraria cada reprovação. E aí isso vira um ciclo, né? Então também o cursinho tradicional, ele lucra mais quando você reprova. Isso. E a gente, então, eu quero que você passe e que o nosso lucro é com a sua aprovação, que é a sua história que a gente vai contar aqui, o seu depoimento. Isso virou um ciclo. Isso é tão poderoso, Joás, porque como você falou, os cursos que vendem passar na OAB, se o aluno passa, ele perde o cliente, porque o cliente vai embora, ele passou. Se ele não passa, ele compra de novo, então é melhor cliente. Então, para o curso, muitas vezes é melhor que ele não passe do que ele passe, porque quando ele passa, ele fica desnecessário. E, cara, tem total confluência com o seu nome, né? OAB nunca mais. O que quer dizer OAB nunca mais? A gente tem uma garantia aqui. Você vai entrar e você vai passar na OAB. Se você não passar, eu pago o seu próximo ciclo, eu pago o seu próximo curso com a gente. Então, o que é na prática, considerando inclusive que era online, né? Isso não incutia em novos custos para você, porque é a plataforma, você continua dando acesso, então não é tão arriscado. E é até melhor o aluno continuar com você do que ir para um outro concorrente e ter aprovação lá eventualmente. Então, você fez uma decisão ali que pode ter parecido abrir mão de uma parte, né, de receita, mas na verdade foi tão inteligente, posicionou você de uma forma tão única, teve uma proposta única de valor que fez com que fosse uma vantagem competitiva que te levou a muitos dos faturamentos, dos clientes, das inscrições, das matrículas que geraram os 7 dígitos aí que você conseguiu. Eu achei isso genial e eu estou muito feliz que você dividiu aí com a galera, porque vai ter gente aqui que vai ouvir, vai mudar a sua garantia e daqui a um ano vai te agradecer por causa desse episódio, cara. Bom demais. Valeu. Que massa. E essa pegada de se pensar bastante no cliente, isso me acompanha, eu penso bastante nisso, sobretudo na perspectiva também do escritório de advocacia digital. Então, eu sei a dor do cara, então muitas vezes uma pessoa que, por conta de um detalhe, um contrato social mal redigido, um acordo de sócios mal redigido, questões que... a gente sabe que sociedade tem muitos desafios, né? Um casamento. E esse casamento, no início, normalmente, né, via de regra, tudo às mil maravilhas. Só que é nesse momento das mil maravilhas que a gente também tem que pensar, e naquele momento que tiver um atrito, como é que a gente faz? E a gente ter essa empatia pelo empresário, pelo empreendedor, e especialmente o empreendedor digital, que muitas vezes começa com um produto e que depois vai estruturar o negócio propriamente. Sim. É ainda mais importante ter essa visão. Então, me coloco nesse contexto de pensar, se a gente amanhã
não andar tão certo, como é que a gente vai resolver aqui? Como é que a gente faz? E se algum de nós vier a faltar, como é que vai ficar essa questão aqui da sucessão? São temas delicados, mas importantes de serem discutidos, a bem da verdade. Maravilhoso, Joás. Onde que a galera pode acompanhar você, seguir você, saber mais do seu trabalho, dos seus negócios? Eu vou passar meu Instagram pessoal, Joás Cruz, Joas Cruz.adv. Então, por lá, manda um direct, estou à disposição. O que eu puder ajudar, seja na parte de negócio, seja na parte do escritório da advocacia, que o nosso foco é atender empresas mesmo. Então, o slogan, né, é assim, foca no teu negócio e deixa essa parte burocrática, esses BOs, né, da vida com a gente. Então, essa é a nossa pegada. Que massa. Eu tenho uma última pergunta, posso? Antes de dar uma sugestão pra galera que tá assistindo aqui. Cara, quando você manda um e-mail, só uma porcentagem abre. Quando você faz stories, só uma porcentagem vê. E se você pudesse mandar uma mensagem para todos os empreendedores, até gaguejei, todos os empreendedores do Brasil, com 100% de abertura, que mensagem você deixaria, Joás? Eu vou aproveitar a mensagem que vai estar relacionada ao que a gente conversou aqui no nosso episódio. Escolha bem seus sócios, escolha bem seus parceiros. Essa pessoa ou essas pessoas que você vai estar vão fazer a diferença entre você voar com um foguete ou você afundar como uma âncora. Maravilhoso. Amigo, obrigado pelo seu tempo, pela sua contribuição e por compartilhar a sua história aqui no VDcast. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, estarmos juntos novamente e quero mais uma vez dizer muito obrigado de verdade. Valeu, meu irmão. Você é o cara. Tamo junto, amigo. E é só o começo. Valeu. E se você aí, tá assistindo no YouTube, eu vou deixar aqui 2 vídeos para você assistir. O do Anthony, que a gente comentou, é um episódio aqui do VDcast, e um episódio antigão lá do começo, que é um monólogo meu sobre tudo que eu vivi quando eu estava estudando para concurso, nessa transição para dar certo no digital. Espero que você goste.